Temos uma colega nova aí, que começou semana passada, a Luciana, está participando hoje aqui com a gente. Bom dia, um prazer. Seja bem-vinda aí, Luciana. Obrigada. Luciana, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Dia 15, né, de abril, vai ser a apresentação do trabalho, e aí, quando você iniciou, os grupos já estavam formados. Eu queria te perguntar se você vai fazer o trabalho como componente de algum grupo, ou se você vai fazer sozinho. O que que você definiu? então, já conversei com dois colegas, a gente já está articulando já a nossa apresentação do trabalho. Ah, então você já tem um grupo? Sim, é com o Gabriel e com o Estevam. Ah, tá. Gabriel Estevam. Então tá ótimo. Tá ótimo. Só para eu anotar aqui. é, Tranquilo. Tranquilo. Alguma dúvida aí, pessoal, do trabalho? Tá tranquilo? Tudo direitinho? Então a gente, no dia lá do dia 15, certo? A gente vai, na hora lá, no dia 15, a gente define qual grupo vai apresentar primeiro, né, a sequência, a ordem, né? É importante todo mundo participar, assistir, e assim que cada grupo terminar a apresentação, a gente trocar uma ideia, né? Né, a gente conversar um pouquinho sobre o artigo que foi apresentado pelo grupo, né? Trocar uma ideia, a gente conversar um pouquinho todo mundo da turma sobre o trabalho que foi apresentado, né? Ok? Isso no dia 15. Tá bom, gente? Uma dúvida aí, tranquilo? Pode ser? E acho que o meu som tá ruim. Estão me ouvindo, pessoal? Ah, tá. Sim, Achei que meu som tava meio falhando aqui. Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o ambiente virtual de aprendizagem, é o Google Classroom. Então eu vou mostrar aqui uma apresentação inicial, tá? Sobre algumas características de forma teórica, algumas características aí do Google Class, e aí eu chamo um convidado aqui nosso, um colega nosso, tá? Que vai também aqui participar da aula, falar um pouquinho mais para vocês, tá? Nosso colega, ok? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui, compartilhar minha tela, só um minutinho, compartilhar aqui, atenção. Tá demorando aqui? Tá compartilhando aí com vocês, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? sim, 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 sim. apareceu pra gente. Apareceu? Google Classroom. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente tem falado, né, dos nossos encontros, né? Nosso encontro, a gente conversa um pouquinho sobre essa ferramenta tecnológica, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Na primeira aula, a gente falou, né, de forma bem ampla, de forma geral, sobre essas ferramentas tecnológicas, né, esses ambientes virtuais, características, concepções, né, inclusive, né, as concepções de elaboração, de construção desses ambientes, até que permeia até questões até pedagógicas, né, e lembrando sempre, toda aula eu repito essa, essa frase, que é sempre, né, no momento, né, do encontro na sala de aula, seja virtual ou presencial, naquele momento, claro que em momentos anteriores a toda a questão da equipe educacional, né, composta pelos professores, orientadores pedagógicos, coordenadores, pedagogos e outros todos aí que compõem a equipe educacional no planejamento das atividades pedagógicas, né? Naquele momento exato da aula ali, aula seja virtual ou presencial, é sempre ali o docente que
que vai conduzir, né, que vai mediar, que vai orientar, que vai estar sempre ali propondo, né, a realização ali de ações que destacam sempre, né, que tendem a destacar sempre o estudante, né, incentivar e motivar o estudante na sua participação, tornando ele ativo no processo de aprendizagem, deixando ele sempre como protagonista no processo, e é sempre o professor que vai ser o articulador, o mediador, que vai delinear o uso pedagógico dessas ferramentas tecnológicas, né? No caso, por exemplo, estamos falando aqui de uma ferramenta tecnológica que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, gente, vamos falar aqui rapidinho sobre uma parte inicial teórica. O Google Classroom, né, é um ambiente virtual de aprendizagem também, né, o Google Classroom, ou em português, né, Google Salas de Aula, né, é um ambiente virtual de aprendizagem criado pela empresa Google, né, que está disponível dentro do pacote da suíte de aplicativos Google for Education. Então, a Google, ela tem uma vertente lá de empresa que é destinada aí a, né, área de educação, chamada Google for Education, e ali dentro tem vários projetos, várias ações, né, e ali a gente, né, o Google Sala de Aula é um desses projetos, uma dessas ferramentas, né, disponíveis aí para a educação, né. Então, o Google Classroom ele foi desenvolvido de forma em conjunto, né, com professores, né, isso, né, é o que diz lá no site oficial do Google Class, né, lá da Google, e ele possibilita a criação de salas de aula virtuais, né, organização de turmas, né, cadastro dos estudantes, claro, nas turmas, e comunicação, né, diversas ferramentas de comunicação com os estudantes que estão participando. O Google Classroom, ele faz uso, ele se aproveita de outras ferramentas da própria empresa Google, né, para criar um ambiente com várias possibilidades, com vários recursos, né. Por exemplo, algumas dessas ferramentas estão ali, né, que podem ser usadas e são usadas ali em conjunto, né, com o Google Classroom ali, é o Gmail, né, é o Google Drive, né, o Gmail para, né, ferramenta aí de, né, para envio de e-mails, Google Drive, né, ferramenta aí para armazenamento de arquivos em nuvem, o Google Agenda, né, agendamento aí de compromissos e, né, tarefas, documentos, né, documentos Google, né, para edição e tal, planilhas Google Sites é uma ferramenta lá que permite você lá, criar sites, né, Meet, ferramenta para webconferência, tem outras ferramentas aí que são só algumas, né, Hangout, tem várias outras, né. De acordo com esse autor aqui, Araújo, no Google Classroom é possível criar turmas, adicionar alunos, elaborar tarefas e promover discussões. O docente ele consegue organizar as suas aulas em formato de tópicos, se preferir. Pode compartilhar documentos, áudios, vídeos, links e várias outras coisas, pode fazer várias outras coisas, né? Tem várias outras possibilidades, né? Além disso, né, é possível, né, criar notas de avisos, né, notificações, alarmes, como a gente quiser chamar. Atividades avaliativas também, né, para os estudantes, e proporcionar sempre feedback aí, né, proporcionando uma característica assim, muito importante, interessante, fundamental, que aí é característica para você permitir interação aí com os estudantes, né. A interface é semelhante a uma rede social, a interface do Google Class, onde o cursista consegue visualizar todos os conteúdos de forma rápida. Há ainda a possibilidade de acesso ao Google Class através de aplicativo, né, para smartphone. A cada tópico que for criado, né, ou conteúdo que for enviado ao Google Class, todos os participantes do grupo podem receber uma notificação por e-mail, né, foi colocado um novo material didático lá, então recebe, né, quem está participando daquela sala, né, os estudantes participando ali daquela sala de aula virtual, eles vão receber um e-mailzinho com essa notificação, né, isso facilita, né, isso é uma das facilidades que traz aí a ferramenta para esse contato do docente com os discentes, né. Os arquivos e os conteúdos enviados também são armazenados no Google Drive, né, na nuvem, isso aí facilita também, né.
né, de forma que o docente não se preocupe com o armazenamento dos arquivos no seu computador pessoal, né? O docente pode criar a sala de aula virtual e convidar os estudantes por e-mail ou enviar uma chave de acesso correspondente ao texto da sala de aula virtual. Só um minutinho, deixa eu algum colega. Opa, ok. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Estevam? Como pré-requisito para a utilização do Google Class, é preciso possuir uma conta de e-mail institucional de uma escola que já foi previamente cadastrada no banco de dados do Google for Education, né? Essas informações que eu citei aqui, né, são do artigo aí do Araújo e também são informações que estão lá disponíveis na página, né, no site, que fala sobre o Google Class, né, nesse link aqui, nesse endereço aqui, tá? Que está a referência do artigo do autor. É só uma breve explanação de algumas características, né? Assim, e a gente vai ver agora, deixa eu só clicar aqui, só um minutinho. Só um tique travou aqui. Peraí, por que não está sendo? Peraí que travou, gente. Gente, está pitando aqui. Peraí. Foi. Professor, Diga, por favor. Pode falar aí, gente. Fica à é, vontade para falar. Fica à vontade. os Pode profissionais falar. liberais ou que trabalham em cursos livres também conseguem usar o Google Sala de Aula sem ele estar vinculado a uma instituição. Ele Ah, funciona também sem estar vinculado a alguma instituição, mas aí você declara lá que você não vai usar aquele aplicativo com alunos em uma instituição de ensino. foi bom saber. Foi bom saber, foi bom você falar, tá Aí vendo? eu usava ele no curso de música, na escola de música que eu trabalhava. Maravilha. Foi bom você falar, tá vendo? Eu não sabia desse detalhe. Não sabia desse detalhe. Eu achava que todo mundo tinha que estar vinculado, previamente vinculado, né, a uma escola cadastrada lá no Google. Então você pode usar de forma autônoma, declarando que você não participa de nenhum, não faz. Isso, que você não tem vínculo e não está usando ele com alunos de alguma instituição. No meu caso, eu ofereci um curso livre de música, né, um curso de instrumento musical, então eu podia usar ele com os meus alunos no meu curso. Que Aí, legal. aí a gente usa com o Gmail normal mesmo, dos alunos. Que bom, que bom. Não sabia, não. Não sabia desse detalhe, não. Que bom. O Thiago tá perguntando. Aí, ó. Maria Clara tá perguntando aí no chat, ó, se os alunos precisam do e-mail institucional aí. Não precisa não. No, Já usei também, sem e-mail institucional, funciona bem. Talvez algum recurso ou outro que você não tenha disponível só. então, no meu trabalho, a gente está usando, atualmente a gente está usando. Eu trabalho numa instituição técnica. Os alunos, eles entram com o próprio e-mail. Aí, o que vai acontecer? Desde quando aconteceu a pandemia, só compartilhar com vocês aqui rapidinho. A Mas gente pode falar, fica à vontade. Fica à vontade. Desde quando aconteceu a pandemia, nós tivemos que usar o Google Classroom, até porque a gente não estava preparado, né? Acho que praticamente ninguém. Por ser um curso que predomina as aulas presenciais, no caso na área de enfermagem, nós tivemos que nos adaptar, né, às mudanças para poder os alunos não perderem o contato, né, com os conteúdos. Aí nós montamos a plataforma, né, através do Google Sala de Aula e os alunos entraram com o próprio e-mail. Aí, o que aconteceu? Nós, enquanto instituição, tivemos que fornecer para o Estado, que é a nossa hierarquia superior, todas as informações que estavam sendo aplicadas ali naquela plataforma, porque a gente não tem o registro, né? A gente não tem o registro da instituição mesmo, junto ao Google Sala de Aula. Nós estamos utilizando, tudo fica salvo lá. Mas, no decorrer do tempo, isso começou a pesar, porque a gente tem que ter... por exemplo, que estava em todas as plataformas, é uma loucura, gente. A gente recebe e-mail o dia inteiro, porque são várias turmas acessando, várias turmas enviando atividade,
qualquer atividade que é enviada, a gente recebe um e-mail, no caso eu, porque eu estava como professora na sala de aulas. Aí o que acontece? Eu tive que pagar uma licença para ter, né, mais espaço para poder estar recebendo as informações dos alunos e os conteúdos que os professores estavam ali colocando em cada sala de aula. Eu tenho atualmente, porque agora no momento aqui onde eu moro em Bom Jesus, a gente retornou às aulas online, né, por conta do decreto municipal. Eu tenho mais de 15 salas de aula do Google Sala de Aula, várias plataformas do Google Sala de Aula, mais de 10. Então é bem louco mesmo. Mas é Luciana, possível você ter o desculpa acesso sem ter perguntar, um cadastro. você atua como Sou, docente? peda Não, como sou supervisão? pedagoga. Ah, não, por que que eu estou te perguntando isso? Eu estava conversando com os colegas aqui da turma. Na minha instituição também trabalho no Estado, né, mas em outra secretaria, também com curso técnico. Eu sou orientadora educacional e a gente está migrando. Inicialmente, a gente ficou aberto para os professores decidirem qual plataforma utilizar. E aí, os docentes optaram por usar o Google Drive. Então, foi criado um blog, né, onde tinha um link para o Google Drive, e onde ficavam organizados os conteúdos, né? Só que aí cada professor foi sentindo necessidade de ter momentos síncronos, então Google Meet e tal, e só que ficou um caos, porque cada professor, por sua conta, foi criando aleatoriamente salas de aula do Google, né, e não tinha uma organização. Então agora a instituição, enfim, fez uma parceria lá com uma Nuvem Mestra, uma empresa de consultoria, e fechou o Google for Education. Só que, assim, o ano letivo já começou, né? Começa essa semana, e nada foi resolvido, assim, foram informados que os alunos precisam de um e-mail institucional. Então, está na fase de criação do e-mail institucional para os alunos, e, assim, eu, enquanto orientadora educacional, não sei se eu preciso ter uma sala de aula para poder ter acesso ao que está acontecendo. Principalmente o que me interessa é acesso à participação dos alunos, né? A frequência, enfim, como está isso. Então, assim, queria até perguntar para o professor se tem como ter como você falou na aula passada do Moodle, que a gente tinha como ter essa gestão, né, olhando a frequência e tal, se no Google tem essa função, né, e se tem como, por exemplo, agora nesse momento que está centralizado num único Google, né, uma única plataforma, não são os professores, que antes estava assim, os professores criavam as salas aleatórias, os alunos tinham que criar um Gmail e entrar. Agora acho que zerou tudo e vai começar tudo do zero, né? Enfim, eu queria partilhar com vocês um pouco essa experiência meio caótica que a gente viveu em 2020 e tentar aprender um pouco aqui para poder ajudar também lá a fazer diferente esse ano. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência aí, Luciana, Maria Clara, Cristiano. Maria Clara, uma pergunta, uma curiosidade. Você falou, mas a sua escola que você falou é escola estadual, mas é escola estadual? É a FATEC, da FATEC. Ah, então a FATEC, eu não sei se eu estou assim, equivocado, mas foi feito com a parceria também com a Google, né? For Education, não? Então, foi feito agora esse ano, assim, porque eu trabalho com o CAP, né? O Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Então, é um CAP que tem autonomia. A gente outra secretaria dentro da FATEC, a gente responde a DESUP, não a DDE. Então, tem um pouco mais de autonomia, e aí o colegiado de professores resolveu fazer diferente, né? Não usar. Na verdade, assim, ano passado, assim, lá a gente tem desde a creche até o superior, né? Então, assim, cada segmento estava usando uma coisa. Eu tinha no ano passado o ensino fundamental usando o CCIERG, o outro usando o Google Classroom, o outro usando o blog com as trilhas de conhecimento. Enfim, essa confusão, né? E aí, esse ano, parece que foi feita essa parceria, só que, assim, até agora ainda está engatinhando. Essa parceria é importante, Maria Clara, porque aí a instituição, agora como um todo, então você vai ter, né, uma característica
um domínio institucional, uma característica institucional. Então, todos os professores vão poder ter aquele e-mail, né, institucional vinculado ao pacote de suíte do Google for Education, e aí os alunos também, se quiserem, poderão ter também. E aí, o que é mais importante? Como você falou aí, ano passado, cada professor, independentemente, criava sua sala virtual, no seu próprio Google Class individual. Então, ficava pulverizado, né? Agora não, agora você tem essa concentração aí, né, institucional. Aí você vai ter, assim, como se tivesse, assim, né, várias salas virtuais, mas aí criadas dentro do mesmo domínio institucional, tudo agora mais unificado, né, mais concentrado, organizado, aí facilita muito. Aí vai ter o Drive aí na nuvem do Google, né, o Google Drive aí com grande espaço de armazenamento. Então, assim, traz muitos recursos, né, traz muitas vantagens, né, e o pacote gratuito, esse pacote aqui no IF também a gente tem um pacote gratuito, né. E aí, lá na FireTech, né, não sei, a parceria provavelmente foi desse pacote gratuito, então vai ter muitas coisas interessantes que vocês vão poder usar, né? O Cristiano está falando no chat aqui que o Google for Education tem vários tipos de planos, né? Tem um plano gratuito, né? E tem outros planos aí com mais recursos, mas aí são planos pagos, né? A instituição tem que pagar, né? E o Cristiano está falando também aqui, ó, se a conta for institucional, o aluno pode ser liberado para entrar com o Gmail, mas ele não vai ter acesso a todos os recursos. No caso do IFE, né, temos agora a limitação para uso somente com e-mail institucional nosso aqui do IFE, né? Somente os alunos com e-mail institucional podem participar a partir desse ano. Está falando aqui também, no curso que trabalho, todos os alunos estão com e-mail institucional. Ah, tá ok, isso. Ok. Pessoal, pode falar. Eu queria trazer até uma confusão que mudou há pouco tempo atrás, talvez valha a pena para a gente. O termo Google for Education é o termo usado hoje para não o pacote vendido do Google, mas, por exemplo, todos os recursos do Google para educação. Então, Google Docs, Google Sheets, Google Drive, o Google Sala de Aula, tudo isso é Google for Education, além também dos próprios Chromebooks que eles vendem e etc. Até os de realidade aumentada que eles vêm fazendo, o Jamboard, tudo isso é Google for Education. Dentro do Google for Education, tem agora, foi acho que 2 semanas atrás, eles mudaram o nome. Antes era G Suite for Education, agora virou Google Workspace for Education, acho que é isso. Google Workspace for Education. Que aí vem aquela diferença de planos para utilizar os recursos e tudo mais. Então, só por questões mesmo. Estava até vendo aqui no site deles. Depois vou mandar aqui no chat aí para quem quiser dar uma olhada aí. Aí tem a explicação melhor de como que mudou. Não sei porque que eles ficam mudando de nome o tempo todo, mas enfim. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí pela contribuição. Obrigado. Em relação a essa questão da presença aí, do controle de presença que a Maria Clara perguntou, na minha escola, ano passado, foi feito com o Google Formulário, Google Forms, né? A coordenação criava, todo dia postava um formulário para os alunos irem lá e clicar, marcando sua presença. Só que não dava aquele controle assim, aquela ideia de, o aluno entrou e ficou quanto tempo, né? Esse controle a gente não tem como ter mesmo. Então, que ele acessou, foi lá rapidinho, de repente marcou sua presença e saiu, ok, mas em relação a quanto tempo ele ficou, quais atividades, quando mostra lá, né, tem um relatório que mostra pra gente se o aluno entregou, se não entregou. Mas eu acho que não tem como mesmo ter um controle de presença, né, oferecido, acho que pelo Google mesmo. Vou falar um pouquinho também sobre essa questão aí desse controle de acesso, Breno. Peço licença aí para vocês. Bom dia, pessoal. À vontade, Thiago. Eu sou do estado, da SEDUC, né, e aí a gente teve um problema agora, porque eles lançaram outro aplicativo chamado Aplix, com 2 P's, e aí ele é vinculado a esse Google Classroom, né?
Só que quando nós instalamos no celular, né, alguns professores começaram a observar que meio que começaram a acessar o aparelho deles de outro aparelho. Aí o CEP se pronunciou na época, então assim, é um controle, mas eu não sei se esse controle ele é tão a fundo não, entendeu? Mesmo sendo contas institucionais. Depois que foi instalado esse Aplix, aí, né, todos os professores começaram a tirar do celular, utilizar apenas a versão web, porque houve esse problema aí, esse acesso de um outro aparelho desconhecido, às contas, ao aparelho, ao e-mail institucional, entendeu? Entendi. É complicado, tem que avaliar essa questão, porque é questão de segurança e tudo, mas todo mundo é um aprendizado, né? Tiago, aqui no IF nós usamos o próprio aplicativo do Google Sala de Aula para trabalhar. O aluno não precisa de um aplicativo de terceiro, nem o professor para usar em smartphones, não. É porque eles lançaram, Cristiano, um outro aplicativo agora, com podcasts, com videoaulas gravadas, com material de apoio em PDF, e aí meio que é vinculado, entendeu? Você entrava no Aplix e aí você logado ali, você conseguia acessar direto o Google Classroom. Essa questão desse Aplix também, eu sei porque o secretário aqui de Educação, ele também é diretor de uma escola estadual, e ele veio com essas informações. O Google Classroom tá dentro do Aplix por causa da rede de dados, porque o aluno não vai pagar a internet acessando esse aplicativo, não é isso, Thiago? Isso mesmo, Júlia. Só que o problema que aconteceu foi a segurança, entendeu? A segurança do aplicativo, né? E começaram a acessar essas contas institucionais, um telefone lá de outros aparelhos, né? Ficava constando com o aparelho, aí a marca que não era da pessoa, né? Acessou a conta em tal horário. Meio, eu não sei se é um sistema do próprio governo, se foi algo instituído pelo próprio governo, meio que para fiscalizar ali, ou se foi mesmo uma falha ali no setor de segurança que permitiu essa invasão do Google Classroom. Essa questão de segurança, aí eu não sei detalhes aí, mas aí questão aí de avaliar aí como que... porque é tudo muito novo, né, para todo mundo, então aí não sei se tem que avaliar essa questão dessa questão de segurança da informação, né? Mas tranquilo, obrigado aí pelo relato aí, Thiago. Obrigado, Lidiane, obrigado, Júlia. Obrigado aí, gente. Deixa eu apresentar agora Guilherme, já está aí com a gente? Guilherme? Oi, Guilherme, bom dia. Oba, bom dia. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Pessoal, bom dia. Consegue me ouvir aí? Sim, tá ótimo. Pessoal, beleza. Guilherme é nosso colega aqui, do Instituto Federal Fluminense e é também aluno do MPET, turma 2019. Tá quase concluindo aí a dissertação, né, Guilherme? Tô na reta final. Final. É isso aí, muito bom. Aplicando o projeto. Isso aí, muito bom, Guilherme. Então, o Guilherme vai apresentar para a gente, aí você fica à vontade, Guilherme, para você apresentar como, fica à vontade para apresentar aí, falar sobre os principais recursos, aí, possibilidades do Google Class, pode compartilhar sua tela para mostrar aí a sala, uma das salas virtuais aí que você tem do Google Class, fica à vontade, tá, Guilherme? Obrigado aí pela presença. Ah, nada, que isso. Deixa eu abrir minha câmera aqui, tem um monte de gente aqui com a câmera ligada, vou abrir também. Isso! Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, colegas aí do MPET. Bom dia aí, professor Breno. Bom dia, obrigado. Nada. Então, pessoal, como o Breno já falou, trabalho aí com o pessoal, né, do campus Itaperuna, né, sou servidor também da casa, sou professor do campus Itaperuna e sou aluno do MPET, né, entrei na turma de 2019 e estou na reta final, né, da aplicação do projeto, tá certo? Então ainda tem um caminhozinho longo, né, para eu percorrer ainda, mas graças a Deus eu acho que a gente vai fechar bem.
tá certo? Vocês vão gostar do curso, vocês estão, né, começando a jornada aí, vocês vão gostar, tá bom? O professor Breno, ele conversou comigo e ele pediu para a gente falar um pouquinho sobre o Classroom. Eu sei que muitos já trabalham com ele, né? Quantos de vocês já trabalham? Só para ter uma ideia, mais ou menos. Bastante gente. Então, vocês são também experts. Eu vou mostrar algumas coisas, algumas curiosidades e algumas funções que algumas pessoas ainda não conhecem, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Primeiro eu vou mostrar uma sala de exemplo que eu criei só para mostrar para vocês, e depois eu vou mostrar uma sala que eu já utilizo. Na verdade, já utilizei ano passado com o pessoal do ensino superior, né, com a graduação de sistemas de informação. Tá certo, pessoal? Vou só fechar minha webcam aqui para não travar aqui a conexão. Qualquer dúvida, só falar comigo, só falar no microfone. Tem um botão, acho que tem um botãozinho de levantar a mão aí. Qualquer coisinha, só falar comigo que eu tiro dúvida também. Mas é um aprendizado, como o Breno falou, um aprendizado conjunto. Nós ainda estamos caminhando ainda nesse aprendizado. Tá certo, pessoal? Então, deixa eu fechar minha webcam aqui. Por favor, só me avisem aí quando começar a minha apresentação, que eu já não estou mais enxergando aqui a tela. Já compartilhou, Guilherme? Ainda não. Está carregando aqui ainda. Por favor, vê se vai aparecer aí. Tá vindo. Apareceu. Foi. Beleza. Então, essa aqui Guilherme, Guilherme, Oi. Desculpa te interromper. Tem Pode como falar? aumentar um pouquinho, dar um pouquinho de zoom? Só um pouquinho. Isso que eu ia perguntar. Tá. Agora vocês conseguem ver melhor? Obrigado. Melhorou? Piorou? Sim, melhorou. Sim, melhorou sim. Valeu. Então, essa aqui é uma salazinha de exemplo, né? Quem quiser acessar aí, pode acessar. Vou deixar o códigozinho aí, ó. Pode acessar pelo aplicativo, pode acessar pelo navegador. É uma salazinha de exemplo só para vocês acessarem. Tem alguns materiais aqui, tem uns formulários aqui que eu vou criar junto com vocês para mostrar umas funções interessantes. Eu vou copiar o link também e vou colocar no chat. Que aí já entra direto. Eu não limitei a quem tem conta G Suite, então qualquer conta do Google vai poder acessar essa sala, tá certo? Obrigado, Guilherme. Nada. Então, pessoal, olha só, essa é uma salinha de exemplo, né? Coloquei poucos materiais só para a gente trabalhar algumas coisas aqui. O primeiro material, né, é um artigo e o outro é um vídeo, né? O Google Classroom, ele tem uma função bem interessante, porque ele consegue fazer, quando a gente faz uma publicação, ele consegue agregar, né, vários recursos do próprio Google, né? Ele foi criado pelo Google, então ele está muito integrado a todos os recursos do Google, né? Quem falou alguma coisa no chat aí? Levantou a mão? Fez um barulhinho aqui? Beleza. Não, pode continuar. Só uma pergunta. Esse código eu digito onde? Sim. Onde? Porque eu acabei caindo aqui. Beleza. Então, você pode acessar pelo link também que eu deixei no chat. Eu perdi aqui, porque... Peraí, deixa eu colocar de novo. Já coloquei de novo. Colocou de novo? Colocou. Apareceu aí? Obrigada. Nada. Então, olha Obrigado. só. Nada que isso. O Google ele tem vários recursos interessantes, né? E você pode criar, né, vários arquivos e deixar armazenados no próprio Drive e você compartilhar ele, né? Então o Google Drive ele já compartilha, né, vários arquivos de uma só vez ou um arquivo a cada vez. Então você já pode deixar
né, salvo, né, no seu Google Drive. Então, quando você clica em Google Drive, você compartilha ali todos os itens que você tem ali dentro de uma pasta, né? Funciona, né, como um servidor de arquivos virtual. Você deixa ali, né, você tem uma quantidade de gigas disponível e você consegue compartilhar. O link é apenas um link de internet. Quando eu clico em link, eu tenho que colocar um link. Vou colocar aqui, por exemplo, o próprio código da sala, eu vou compartilhar, né, o próprio código da sala, né, então ele vai entrar, né, na parte de assinatura da própria sala. Né, esses são os recursos básicos. O arquivo é um arquivo mesmo que você puxa do seu computador ou do seu Google Drive. Então você consegue compartilhar de maneira muito rápida o arquivo. Né, e o último item é o YouTube. Né, você consegue compartilhar, né, uma URL, um link, né, do YouTube. Esses são recursos básicos. Eu sei que grande parte da maioria de vocês já deve ter utilizado. Né. O YouTube ele faz uma busca, né, dentro do próprio YouTube, então você já tem uma pesquisa agregada e conjunta dentro do próprio YouTube aqui no Google Classroom. Então esses aqui são recursos básicos. Eu compartilhei aqui, né, dentro da sala, né, um vídeo de exemplo do YouTube, né, vou até editar para vocês verem. Então você já tem aqui um vídeo de exemplo e eu tirei aqui do YouTube. É um vídeo até inclusive de uma colega da minha turma, né, a Carla Mara. Ela fala sobre ambientes virtuais gratuitos aqui, ela gravou no YouTube, né, e está disponível aqui, né? Quem quiser dar uma olhada depois com calma, né? Eu deixei de estar disponível para vocês aí como exemplo. Então é bem simplesinho de fazer, né? Você consegue adicionar vários itens ao mesmo tempo, né? Se eu quiser adicionar mais um item aqui, é só pesquisar algum tipo de item aqui no YouTube, né? E ele já vai adicionar dentro da postagem. Então ele trabalha a cada postagem, você pode compartilhar inúmeros materiais, né? Essa é a parte de materiais, de compartilhamento de materiais. Aqui também eu compartilhei um arquivo, né, um artigo sobre o Google Classroom no ensino remoto. Interessante também, está bem atual. Compartilhei, é um arquivo em PDF, então o compartilhamento é bem simples, né? Ele é bem integrado às ferramentas do Google. E a parte mais interessante dele, né, não é o mural. Né? O mural é bem simplesinho, não tem tantos recursos, inclusive, como outros ambientes virtuais, né, como o Moodle, o Schoology, né, mas ele é bem eficaz nessa parte assim, de você compartilhar itens, né, bem simples, né, e eficaz. Você consegue compartilhar de maneira bem rápida. Vou para a parte mais interessante, que é a parte das atividades. Né? E aqui eu deixei um questionário de exemplo. Vocês que já entraram na sala aí, eu deixei um questionário de exemplo. Quem quiser, né, participar e clicar em atividade e tentar fazer, seria interessante que eu vou mostrar, né, depois como que funciona para a gente importar essas notas, né? Então quem quiser aí fazer esse quiz aí, já deixei aí de exemplo. Vamos tentar fazer, não sei se tem tempo, 9h46, dá tempo ainda? Dá tempo. Três perguntinhas, né, bem interessantes sobre o IF e sobre o MPET. Né? Vou deixar aí para vocês fazerem, vou pedir aí para fazerem aí, responder essas 3 perguntinhas aí. E eu vou mostrar depois como que funciona, né, para importar essas notas, né, desses formulários preenchidos. Aqui já tem o nome de vocês vocês já estão inscritos, né, então é só responder. Já vai aparecendo aqui à medida que vocês forem fazendo. Olha, já apareceu aqui da Ana Caroline. Enquanto vocês estão fazendo, já vai aparecendo aqui para mim, né, o resultado, não o resultado, mas, né, à medida que vocês forem fazendo, aparecem seus nomes aqui. Tem 9 atribuídos, né, e 7 entregues já. Então vocês conseguem acompanhar, né, em modo real, né, quando o aluno termina de fazer, né, aquela, né, atividade. Essa é uma atividade, né, com teste. Depois eu vou mostrar uma outra atividade para vocês dentro aqui do Classroom.
Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Já temos aí 12 entregues. O pessoal tá rápido. O pessoal tá rapidinho, tá terminando bem rápido. Nós viemos de um trabalho de enquete na disciplina da professora Gilmara ontem, então tá todo mundo, ó, já tá, já. Enquete aí. Tá todo mundo craque. Já tá todo mundo expert. Todo mundo fera. Oh, beleza. Vamos lá, tá quase fechando aqui. 12 entregues, 3, tá terminando. Gilmar já deixou todo mundo expert. Mais um minutinho aqui e o pessoal já deve fechar. Enquanto isso, alguém não conseguiu aí? Tá com algum problema? Todo mundo já entregou. Já foi? Então vamos lá. Beleza. Então olha só. Essa parte que quando a gente termina, né, nós temos duas formas, né, depois que a gente coloca um formulário lá, de fazer a correção. Uma é manualmente, entrando no próprio formulário, né, e você olhando lá cada nota de forma individual. Eu vou abrir aqui, vou interromper esse compartilhamento e vou abrir uma tela à parte aqui para eu conseguir mostrar, né, o outro lado, né, o lado do formulário. Vai carregar novamente. Opa, caiu de novo. Vou abrir novamente. Está carregando. Apareceu para vocês aí? Vocês mesmos? Beleza. Então, olha só. Então, nós temos duas formas de correção. Né? A primeira forma, né, é buscar de forma automática, né, a correção através da importação da nota. Essa importação da nota ela só fica disponível, né, até onde eu sei, pelo G Suite. Né? Quem usa o Google Classroom nas contas pessoais de vocês, não vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, importar nota. Certo? Quando a gente clica em importar notas, e aqui está desativado, por que está desativado? Porque eu liberei, né, para outras pessoas fora, né, do domínio do G Suite, né, preencher esse formulário. Então, quem entrou com conta pessoal vai poder fazer normalmente. A partir do momento que eu bloqueio, eu não consigo mais, eu consigo importar as notas. Ele só deixa importar as notas diretamente de um formulário, né, e aí as notas de vocês vão aparecer aqui, né, quando está limitado ao G Suite. Então, quando você abre, né, para um domínio fora do G Suite, fora da conta ali do Estado ou do Federal, no nosso caso aqui, né, você não tem essa importação, você não consegue. Tá certo? Já tentei várias vezes, mas ao que tudo indica, realmente ele fica limitado ao G Suite. E aí você só tem uma alternativa, você corrigir de forma manual, né, entrando lá no formulário e aí você buscando, né, as respostas, né, através das respostas aqui. Eu não vou mostrar as respostas individuais, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui as perguntas. Tenho aqui a primeira pergunta, e aí você vai vendo aqui quem acertou, quem errou. E tem, né, a forma de resumo, que você consegue ver, né, você já deve ter visto isso com Gilmara, né, não sei se ela mostrou quiz a vocês, ela mostrou? A criação de formulário com quizzes? Não? Então, vou mostrar a vocês. Então, você consegue ver aqui quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram, né, e ver uma mediana, né, de pontos, né, do que vocês fizeram ali. Então, você consegue ver ali, ó, através de gráficos, né, quantas pessoas, né, acertaram, quantas pessoas erraram. Olha, aqui, em 1910, era a resposta da primeira pergunta, 7 pessoas acertaram. 86,5, 2008, 2 e 1942, 2 pessoas. Na segunda pergunta, Macaé, 8 pessoas, Itaperuna, 7. Quissamane, 1, Itaboraí, 1. Né? E aí, maioria das pessoas, 12 e 3 anos aqui,
né, para 4 pessoas. Então, a criação do quiz, né, é bem simples, eu vou mostrar a vocês, já que o Gilmar mostrou, vou dar um spoilerzinho. E a gente consegue depois buscar as notas individuais, né, e ainda por cima, né, você pode transformar isso aqui numa planilha. Quando você clicar em planilha, essas notas vão ser importadas para a planilha. O diferencial, né, dessa forma de correção para esta forma de importar notas é que quando você clica em importar notas, já vai aparecer as notas aqui, né, na medida do que vocês tiraram lá, né? Então aparece de forma automática, você ganha muito tempo, tá certo? Então a parte do quiz, né, vocês vão ver aqui comigo aqui, vou mostrar bem rapidinho. Você pode transformar qualquer formulário em formulário de quiz. Eu vou abrir aqui um. Esse aqui foi foi um exemplo, né, que eu criei, né, baseado no que vocês fizeram. Como que eu fiz isso aqui? Né? Eu criei um formulário normalmente, coloquei aqui algumas questões e tal, e aí o pulo do gato está aqui, ó. Configurações. Você pode mostrar aqui se você quer restringir, né, aquele domínio, foi o que eu falei, quem usa o estado, provavelmente vai aparecer o estado aqui. Você pode limitar uma só resposta, então a pessoa vai poder mandar uma resposta apenas, e aí você tem a obrigação de fazer o login quando você limita essa resposta. Você pode coletar o e-mail da pessoa, né, nesse primeiro item aqui, mas o pulo do gato para fazer o quiz é através aqui desse item aqui, ó, testes. Você vai criar um teste, você vai marcar isso aqui, ó. Geralmente vai estar desse jeito, né, desabilitado. Quando você clica em criar teste, você começa, né, a fazer algumas coisas bem interessantes. Primeiro, colocar nota para cada uma das perguntas. E aí você pode liberar essa nota para cada um dos alunos imediatamente ou depois, né? E aí você pode dizer, olha, ele pode ver as respostas corretas, né? Você pode permitir que ele veja também as respostas ou que ele veja também a pontuação para cada uma das perguntas. Tá? Então, vou voltar aqui nas perguntas. Depois que você ativa aqui, vão aparecer alguns itens aqui na pergunta que você criou. Vou clicar na pergunta e aí você tem esse item aqui, ó, respostas corretas. Quando você clica aqui, você vai atribuir um valor de pontuação para cada uma das perguntas e marcar qual é a correta. Olha, se for 2008, você marca 2008. Se for 86, você marca 86. Se for 910, você marca ali. Cada aluno que acertar já vai ganhar os 2 pontos ali. Certo? E você pode tornar essa pergunta obrigatória. Lembrando aqui, olha, que ele vai somando total de pontos. A cada pergunta que eu vou alterando, né, se eu alterar aqui para 3 pontos, a pontuação total do formulário já vai alterar lá em cima. Ó. Já foi para 7. Tá certo? Então você consegue criar uma atividade, né, valendo nota de acordo com o que você criou lá no Google Classroom. Né? No caso aqui, eu estipulei que seriam 6 pontos na hora da criação da atividade. Então, meu quiz, ele tem que ter obrigatoriedade de ter 6 pontos aqui, para você conseguir fazer a importação correta da atividade. Alguém já tinha aí feito isso? Já tinha trabalhado desse jeito? A importação da atividade? Guilherme, bom dia. Bom dia. Eu trabalho com esse Classroom, né? Então inclusive eu estava com essa dúvida aí da importação, mas você já esclareceu. Porque eu programava para importar, mas eu estava pensando antes que era automático. E de uma certa forma a gente tem que pedir para ele importar. Deixa eu te falar. Pode falar. Eu te perguntar uma outra coisa sobre o formulário. Por exemplo, se eu usar, não sei se você já fez esse teste, né? Se eu usar uma atividade de envio de arquivo, então eu não vou ter como dizer para ele qual vai ser a resposta correta, né? Porque eu vou ter que avaliar manualmente. Eu consigo avaliar ela no formulário, avaliar tudo no formulário e depois importar as notas? Você já teve essa experiência?
com atividades discursivas, né, de texto aberto, de envio de arquivo. Certo. Essa atividade que você está falando é aquela primeira atividade quando você cria aqui, ó. Quando você clica em atividade, né, você tem essas 5 opções aqui, ó. Atividade. Não, eu sei essa daí. Eu estou perguntando lá dentro do formulário. Não, dentro do formulário, por exemplo. Do formulário. Meu formulário não tem só perguntas objetivas. Ele tem perguntas objetivas e perguntas de envio de arquivo, discursivas. Entendi, né? discursivo. Aí, por exemplo, vamos dizer que é a metade. Eu tenho 5 objetivas, 5 discursivas. Aí as discursivas eu vou ter que corrigir manualmente, né? Eu consigo lançar essa nota manual direto no formulário e depois mandar importar automático? Então, nesse caso aqui, você teria que criar uma pergunta discursiva. Vou até criar aqui rapidinho. Só criar uma pergunta discursiva. Deixa eu criar aqui embaixo. Aqui, ó. Quando você alterar aqui, você vai alterar para múltipla escolha, você vai colocar uma resposta curta ou parágrafo, né, para o aluno responder, né, ou colocar ali um texto, alguma coisa assim. Não, eu vou botar aqui um parágrafo. Né, então ele vai colocar uma pergunta aqui, e aí você vai atribuir uma pontuação. Você vai ter que realmente dar uma olhada, né, manualmente, porque ele não vai ter como corrigir de acordo com a pergunta. Ele não tem a inteligência virtual dele, não consegue, né, buscar a resposta. Então você tem que olhar realmente uma por uma, infelizmente. Aí você vai corrigir uma por uma, né, e aí atribuir a pontuação dele aqui. Não sei se consegui te responder. Sim, aonde eu vou atribuir, dar o ponto, você sabe? Aonde eu vou atribuir? Não falhou ali. Ponto. Por exemplo, você colocou que essa questão vale um ponto, né? Isso, aí eu corrigi e tá certo, o aluno acertou, vou dar um ponto para ele. Aí onde eu dou esse ponto no formulário? Onde eu indico o formulário que o aluno ganhou o ponto? Sim, aí você vai vir aqui em resposta. Quando ele responder, né, aqui esse aqui é o exemplo, né, eu não estou usando o que vocês fizeram. Quando uma pessoa responder aqui, você vai vir em resposta e aí você vai atribuir essa pontuação. É aqui em resposta que você atribui. Entendi, Guilherme. É porque eu fiz esse formulário dessa forma recentemente, mas os alunos ainda não responderam, né? Então eu não sei ainda como ele vai se comportar. Você vai ter que esperar as respostas. Do mesmo jeito que você está vendo aqui, ó, 0 resposta, eu não vou conseguir atribuir. Depois você pode até transportar isso aqui para uma planilha. Ele vai perguntar, quando você clica na planilha, ele vai criar uma planilha do Excel e vai criar uma do Excel do Google Planilhas, né? E aí você vai conseguir, olha, todos os itens, né? E aí você vai atribuir a pontuação para cada um dos alunos. Ele vai criar uma planilhinha do jeito, né, que a maioria dos professores fazem, lá, o endereço, a pontuação, e aí você vai, né, ter o seu próprio controle, né, do que você está fazendo. Obrigado. Nada, mas realmente você precisa corrigir manualmente a parte textual, as que não são objetivas, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho. Acabei de escrever aqui, Cristiano. Pode falar. O Google Forms e este que você está explicando são a mesma coisa? Isso, o Google Forms, o Google Formulários. Mesma coisa. Isso, a planilha só que você está fazendo dentro do Classroom. É a mesma coisa, então, né? Isso. O formulário que você cria aqui no Google Formulários, ele pode ser importado lá para o Google Classroom depois. Você pode criar um formulário fora do Google Classroom e depois importar ele, inclusive importando as notas. Entendi. Essa parte de importação das notas que eu não entendi direito. Isso, vou mostrar aqui, ó. A importação das notas, depois que vocês responderam, vai aparecer aqui, né? Todo mundo respondeu. Eu teria que clicar em importar notas, né? Quando eu importar notas, ele não vai fazer nada demais, ele só vai buscar as notas que vocês tiraram lá do formulário e vão já exibir aqui, ó. Né? Se valia 6, vai aparecer ali quantos vocês acertaram. Né? Cada um valia 2 pontos e aí vai aparecer as notas aqui de forma automática. Ele vai fazer exatamente isso, colocar a pontuação de vocês. Guilherme. Pode falar. O Thiago. Oi, Thiago. Deixa eu lhe perguntar. Nada.
No caso, quando você importa as notas ali, você atribui ela no próprio Google Classroom ou tem como o professor importar para um arquivo em Word ou PDF depois para um lançamento futuro, um diário de classe, um fechamento de notas dos alunos? Sim, você pode importar as próprias notas, né, dentro do próprio quiz. Dentro do quiz aqui que vocês responderam, deixa eu abrir ele aqui. Você tem esse botãozinho aqui, ó, criar planilha. Quando você clicar nele, você já vai abrir as notas de todo mundo, tá certo? Do mesmo jeito que eu clicar aqui individual, vai aparecer a nota de todo mundo. Se a turma quiser, eu abro. Mas se vocês quiserem também, eu posso mostrar aberto aqui na planilha. Você pode mostrar, não tem problema não. Aí no caso... Alguém tem algum problema, pessoal? Não, pode mostrar. Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, olha só. Vou primeiro mostrar individual a planilha, né? Clicando aqui na tela, você está no Google Classroom ou você está no formulário? Estou no formulário. Tá, beleza. Eu entrei no formulário normalmente, como se eu estivesse editando ele. Depois que você volta no formulário, as respostas elas já aparecem aqui, ó. 16 respostas. Quando aparece esse númerozinho aqui, é a quantidade de alunos que já responderam. E aí eu posso clicar aqui, ó, na planilha. Quando clicar em planilha, ele vai perguntar se você quer salvar em alguma planilha existente ou se você quer criar uma nova. Quando criar uma nova, ele já vai mostrar, né, toda a visualização do que vocês fizeram, vocês responderam. E a quantidade de pontuação. Tá tudo prontinho aqui, ó. Entenderam? Mas aí não tem o nome das pessoas, né? Não, aqui não. Nesse caso, não. Tem só os itens, né, respondidos aqui. E você consegue, né, trabalhar, né, com a hora e data. Aí, para vocês olharem lá individualmente, aí vocês têm que olhar aqui, ó, de forma individual. Aí vai aparecer, né, os nomezinhos de vocês. Tá certo? Não coloquei o feedback, né, individualmente. Eu não vou saber quem são vocês, por quê? Porque eu não limitei, né, ao Google Classroom, eu não limitei lá o nome de vocês, por isso que não vai aparecer, tá certo? Se eu tivesse limitado, né, que aqui, olha, vou mostrar a vocês, olha. Aqui é um outro formulário. Se eu tivesse marcado essas opções aqui, ó, coletar endereço de e-mails, né, ou colocado mais um item, né, como por exemplo, o nome de vocês, né, eu vou criar aqui, ó, vou criar mais uma pergunta aqui em cima. Nome. Quando eu criar esse tipo de pergunta aqui, iria aparecer para mim os nomezinhos de vocês, de cada um, né, que respondeu. E aí eu ia saber, ó, o nome já ia aparecer aqui, cada um, de forma individual. Olha a diferença quando eu abrir a planilha agora, olha. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer, quando vocês estivessem aqui, iria aparecer mais uma coluna aqui, ó, com o nome de cada um de vocês e as notas. Ela foi pro final lá. Isso. O nomezinho já tá aqui, ó. Foi pro final. Perfeito. Entendeu? Então, quando o professor for exportar, tipo assim, o professor pode então só copiar manualmente, tipo assim, ver quantos alunos fizeram aqui e já lançar no diário direto. Isso. Vocês não estão aparecendo o nome de vocês aqui porque eu não limitei, né, ao Google Classroom e não pedi para vocês se identificarem. Se eu tivesse pedido, iria aparecer o nomezinho de vocês aqui e aí eu ia saber quem tirou quem tirou quanto, entendeu? Ótimo. E lá na planilha, você pode organizar por ordem alfabética também. Você pode organizar pode organizar em ordem alfabética. Você é só clicar em dados, né, e classificar. Legal. E aí você classifica, né, cada um dos dados. Certo? É bem simplesinho, né? O individual você consegue ver nome por nome. Aqui vai aparecer o nome, por exemplo, Ana Carolina. Aí vai ver lá quantos você acertou, quantos você errou, e aí você pode mandar um feedback. Não, errou esse aqui, ó. Você errou por esse motivo aqui, entendeu? E aí você consegue a pontuação total dele, né, individualmente. Guilherme, outra pergunta então. Por exemplo, se eu quiser dar a mesma prova para várias turmas diferentes, são 20 turmas, eu quero dar a mesma prova. Tem como dividir por turma? Na verdade, o ideal aí seria fazer 2 formulários diferentes. Fazer 20 formulários diferentes. Fazer uma cópia.
que aí você consegue utilizar aquele mesmo formulário em várias turmas. Como que você faz uma cópia aqui, ó? Entrando no meu Google Drive, olha, só clicar aqui em botão direito, e aí você tem aqui esse nosso amigo aqui, ó, fazer cópia. Ele já vai copiar, né, para um arquivo, né, novinho, zerado, e aí você pode usar para outra turma. Ah, entendi. É porque se fizer o mesmo formulário para a mesma turma, fica todo mundo com A de várias turmas diferentes, né? O ideal é fazer uma cópia, que aí você consegue limitar quantos alunos, né, forem em determinadas turmas. Ah, legal, né? Entendeu? Guilherme, só para comentar também, tem uma outra opção, seria ele colocar uma outra pergunta perguntando o nome da turma, ou até uma caixinha de seleção, que aí depois ele coloca em ordem alfabética lá e separa. Sim, poderia também colocar uma outra pergunta, né, limitando, assim como colocou o nome, né, limitar lá uma turma. Ó, qual é a sua turma? Aí depois você começa a classificar, né, coloca lá o nome da turma. Certo? Tem duas alternativas boas aí. Nada. Então, pessoal, a questão do Google Forms, né, o ideal, nesse caso, né, eu não coloquei para não limitar vocês aí a fazerem a questão, é sempre marcar, né, coletar endereço de e-mail, e você, com certeza, provavelmente vai ter que restringir ao seu domínio, provavelmente estadual ou ali da sua entidade, e criar uma perguntinha, e a primeira pergunta, né, o ideal é sempre colocar como primeira pergunta o nome da pessoa, né, que aí você já consegue ver, né, de forma individual o nome daquela pessoa ali e ver a pontuação, né. E se você limitar, né, a sua organização, você consegue já importar, né, de forma automática, né, aqui pelo Google Classroom. Então, para ter essa importação, ele é necessário justamente ter aquela coleta de e-mail. Por isso que ele não deixa importar, porque ele não sabe quem acertou o quê, né? Não tem nenhuma identificação lá. Deixei de forma aberta lá para vocês responderem. Tá certo? Eu tive uma outra ideia aqui, ver se dá certo. Sem fazer essa opção que o Gabriel falou e sem fazer esse monte de formulário igual. Eu poderia deixar todas as provas tipo, num formulário só, num link só, e quando eu for transferir, exportar numa planilha, posso dar Ctrl F e pesquisar diretamente o nome daquele aluno? Pode também. Dentro da planilha aqui, você pode, na verdade, classificar, né, por nome. Né, você já classifica por nome, né, e aí você, né, eu vou editar aqui. Vai direto no nome dele, né? Guilherme e Aline, por exemplo. Quando você classifica, aí você vai perguntar, olha lá, já mudou. Aline e Guilherme, tá certo? Aí Ctrl F funciona também aí? Isso, aí você pode vir aqui, ó, editar e localizar e substituir, ó, Ctrl H. Aqui Ctrl H. Por exemplo, Guilherme. Aí você já vai direto, tá vendo? Tá certo? Show. Guilherme, você pode voltar como que você fez para vincular o formulário pronto naquela opção do Google Classroom? Vincular o formulário pronto? Como que você vinculou ele lá na atividade do Google Classroom? Beleza. Então, esse era o próximo passo que eu ia fazer exatamente agora. Ah, sim. Eu achei que tinha passado, Vou passar agora. Não, vou mostrar agora. Isso. Tá, obrigado. Aí, olha só, você tem duas opções, né? Quando você cria aqui uma atividade, você pode criar uma atividade para você enviar texto, né? Ou enviar arquivo, o aluno vai enviar um arquivo, vai enviar um texto. Esse aqui eu utilizo muito para aqueles alunos que não têm que responder formulário, e sim criar, né? Por exemplo, o sistema de informação, a gente trabalha com vários arquivos de modelagem de dados, né? A criação de banco de dados e tudo mais. E esses arquivos são arquivos que ficam no computador do usuário, no computador do aluno. E ele tem que enviar para mim para eu avaliar cada um desses arquivos. Então aqui, por exemplo, eu crio uma atividade, ó, envie o resultado da questão 5, né? Que eu coloco, né, uma instrução, né? E aí eu posso optar por adicionar algum tipo de material aqui para ajudar ele a fazer a questão, atribuir uma pontuação, né? Eu atribuo uma pontuação, olha, aquele exercício vai valer 2. Estipular uma data de entrega, né, segunda-feira, por exemplo, e criar um tópico, né? O que é um tópico? Vai aparecer lá agora. Vou criar um tópico aqui, olha,
ambientes virtuais de aprendizagem. Quando eu criar essa atividade, né, todos os alunos eu posso selecionar aqui quem vai ficar, por exemplo, isso aqui é muito válido na recuperação. Só alguns alunos ficaram em recuperação. Eu posso mandar só para alguns alunos que ficaram em recuperação. Né, é só selecionar cada um dos alunos aqui, ó, que ficaram em recuperação. É bem interessante. Quando eu marco todos vão receber. Vou criar aqui essa atividade. Quando eu criar essa atividade, ela já vai aparecer. Né? Essa atividade aqui é muito interessante para mandar, né, arquivos. O aluno ele vai, né, buscar lá a atividade e vai responder enviando arquivo. Né? Nesse caso aqui, ele vai enviar o arquivo, né, ou colocar algum tipo de resultado, de fórmula, enfim, alguma coisa ele vai ter que fazer lá para ele obter a pontuação. É corrigido de forma manual. Então, cada aluno que responder, você vai ter que fazer essa correção manual. Né? Essa correção manual, cada um, né, dos alunos vai ter que ter a sua própria nota e você vai colocar a nota aqui. Né? Depois de você avaliar cada um dos arquivos. E aí entra... Oi, pode voltar, pode falar. Aí, quando você atribui a atividade, tem como também você marcar o horário. Por exemplo, lá no trabalho, a gente sempre coloca no horário de aula. Pode marcar também. Né? Aqui em editar, né, você vem aqui, ó, data de entrega, você tem 1 hora aqui. Eu não marquei porque é opcional, né? E aí você pode marcar, olha, até 8 horas da manhã, para você responder, até 20 horas da noite, no caso do ensino superior. Ele vai ter que entregar até ali, até esse horário ali. Tá certo? Bom, bem lembrado aí. Você pode colocar um horário. Pessoal, sobre essa questão do horário e data de entrega, o aluno, a atividade continua aberta, o aluno consegue enviar, tá? Isso não bloqueia a atividade, não. Cabe ao professor decidir se vai aceitar com atraso ou não. O que acontece quando o aluno manda em atraso? Aparece em atraso. Aparece ali, né, quando vocês verem lá, eu vou mostrar depois uma sala real, que a gente trabalhou no ano passado, vai aparecer um monte de atividade em atraso. Aí o professor pode, né, ignorar, né, aceitar do jeito que está, mesmo atrasado, ou pode conversar com o aluno, olha, o que chegou, mandou atrasado, descontar a conta, e aí você sabe, né, identificar, né, de quem está mandando atrasado e quem não está, entendeu? Às vezes o aluno ele espera todo mundo, os coleguinhas postarem lá, depois ver e começar a postar, entendeu? É uma forma de controle, né, do que está sendo colocado ali, tá certo? Então, o em atraso, ele aparece para o professor, o professor consegue ver cada um dos alunos que postaram depois do horário. Ele não limita. Mais alguma pergunta dessa questão dessa atividade aqui? E aí, eu tenho a questão da atividade com teste. Essa que é a que eu fiz com vocês aqui. Quando eu clico aqui em atividade com teste, vai abrir, né, o mesmo título e instruções e vai abrir aqui para mim, olha, o formulário. Esse formulário é um formulário que você vai criar e que vai gerar, olha, a importação das notas. Então já aparece esse botãozinho aqui, ó, importar as notas. Você vai querer importar de forma automática. Se você deixar aqui, né, vai aparecer lá, né, um formulário com o e-mail, coletando o e-mail de cada aluno, né, limitando ali ao G Suite, a sua escola, né? E aí você atribui a pontuação. Tem que tomar cuidado, porque a pontuação que você atribui aqui tem que ser a mesma do formulário lá, para dar certo a importação da nota. Então, se eu colocar aqui 6 pontos, cada pergunta lá, o somatório das perguntas do formulário, elas têm que dar 6 pontos para conseguir importar de forma correta. Então, o formulário aqui criado aqui, ele tem que ter a mesma pontuação, né, do formulário da quantidade de pontos que vocês estipularem. Aqui eu estou criando, vou colocar aqui um teste. Quando você clicar aqui em blank quiz, né, que é um quiz em branco, ele vai abrir, né, esse formulário em branco, e aí você vai começar a colocar as perguntas, né, já vai trazer para você, né, um formulário já naquele formato de quiz que eu mostrei para vocês de forma manual.
ele já vai estar colocado bem de forma bem simples aqui para vocês já começarem a fazer as perguntas. E aí você começa a atribuir a quantidade de perguntas, a quantidade de respostas. Quando você tiver o total de pontos aqui atribuído, você já vai ter o formulário pronto para o aluno responder. E aí você é só clicar em criar atividade. Guilherme. Entenderam? Pode perguntar. No caso, você está fazendo o formulário dentro do próprio Google Classroom. Mas, por exemplo, se você tivesse um formulário pronto, você conseguiria colocar ele para ir? Conseguiria sim. Aí eu vou criar uma nova atividade aqui. Deixa eu só fechar essa aqui. Né? Então, essa aqui era só criar uma atividade. Vou criar, olha, vai aparecer lá para mim. Né, para vocês também. Olha, a partir do momento que eu atribuir, ele está criando. Já vai aparecer aqui, ó, teste. Já vai aparecer o formulário aqui, já com as notas, se tivesse as perguntas, né, iriam para vocês, para responder, né, cada uma das perguntas. Ó. E aqui, olha, ele já está aguardando aqui, olha, né, o meu e-mail, né, porque ele fica limitado ao G Suite, certo? Aí, vamos lá, usando o formulário já pronto, eu vou criar uma atividade com teste do mesmo jeito, né, só que aí eu não vou usar esse aqui, olha, eu posso usar um que eu já tenha criado. Por exemplo, adicionar o Google Drive. Né? Eu vou usar um formulário que eu já tenha criado. Vou usar esse aqui, ó, esse Blank Quiz aqui, né, que acabou de criar. Posso usar um que eu já tenha criado também, até o quiz de exemplo. Né? Quando você clica aqui, é só clicar em inserir. E ele já vai aparecer da mesma maneira, tá vendo? Entendeu aí? Mas é possível o aluno marcar as opções? Mesmo você inserindo esse aí que já foi criado ou não? Sim, você vai criar um formulário novo. Ele vai, né, um formulário que não tenha sido preenchido, obviamente, né? Esse aqui já foi preenchido. Você vai criar um formulário novo, né, que já tenha dentro do Google Drive, né, para ele responder. Você não vai poder usar o mesmo, né, porque você vai perder ali o que você já tinha feito. Né? Ele vai começar a responder mais perguntas dentro daquele mesmo formulário, entendeu? O ideal, quando você for adicionar, é adicionar um formulário novo, né, que você já tenha criado, tenha sido criado, né, por exemplo, esse Blank Quiz aqui, ó, que eu tinha acabado de criar, e aí sim ele vai conseguir fazer. Ou você pode fazer uma cópia daquele que você já tinha criado. Né? Por exemplo, aquele que vocês responderam, se eu fizer uma cópia, ele vai estar uma cópia nova, sem ninguém ter respondido ainda. E aí você adiciona. E é possível também, Guilherme, ali na criar atividade, você programar essa atividade, né? Você também pode programar, né? Você não precisa criar no mesmo. Aqui não tá porque eu não terminei ainda de preencher. Aqui, ó. Aí, olha, só programar. Olha, eu quero que apareça para os alunos só daqui a 2 dias. Aí você seleciona lá, olha, vai só aparecer na terça-feira, depois do feriado. Vai aparecer para eles com 9 horas da manhã. Quando eu clicar em programar, ele vai ficar salvo. Né? Eu vou criar aqui, ó, programando. Ele vai ficar cinza, né, na nossa visualização, olha. Esse nosso amigo aqui, ó, ele está programado, né, para o dia 6, não vai aparecer ainda para o aluno. Enquanto não aparecer para o aluno, você pode editar ele normalmente. Esqueci de fazer um negócio aqui, vou acrescentar mais alguma coisa, e você já pode ir programando, né, e ir se programando na criação das atividades. Entenderam? Guilherme? Pode perguntar. Eu ia até comentar. Inserir também o formulário copiando o link lá em cima e adicionando o link na atividade. Também dá certo, né? Isso, você pode adicionar aqui um link para um formulário que você já tenha feito. Já tem lá no Drive. Isso. Pode sim, mas tem que ser do formulário Google, tá? Pode ser sim. Previamente criado. Assim, Drive diretamente, eu fui lá copiei o link e coloquei. Funciona também. Certo? Tem mais alguma dúvida dessa parte de formulário, pessoal? Tô gostando, tá vendo? Tá vindo bastante pergunta. Mais alguma dúvida aí dessa parte de formulário, pessoal? Uma curiosidade?
E aí muita gente... Pode falar, alguém abriu o microfone aí. Não, eu tô ainda com dúvida como que faz essa importação de notas, assim, é só quem tem a versão paga que pode fazer a importação de notas? Então, eu tenho o Google, né, o Sala de Aula, inclusive já usava ele antes, e eu não consigo fazer essa importação, né? Eu não sei se para outros aparece. Para mim não aparece, só aparece... Eu posso compartilhar com vocês o que eu já estou usando aqui e consigo fazer. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é aquelas restrições, né? Isso só funciona com conta institucional. Então a gente tem que fazer aquelas restrições lá no formulário, igual o Guilherme falou. E aí vai aparecer aquele botãozinho, igual o Guilherme mostrou lá, de importar as notas. Se você cria atividade com aquele botãozinho ativado, aí o botão fica disponível para você lá no Google na hora que você vai fazer a correção. Só que todos os alunos, eu já observei, e ele avisa isso também, todos os alunos têm que ter e-mail institucional para isso funcionar, porque você tem que restringir a instituição o formulário, senão fica cinza assim. O meu aparece, se vocês quiserem, eu até compartilho a tela e mostro para vocês. O meu aparece a opção ativada para eu importar as notas. Mas aí todos os meus alunos são G Suite, né? O meu formulário está restrito somente aos alunos da instituição. Entendi, Cristiano, porque realmente eu tentei entrar numa conta minha que era G Suite e aparecia. Eu fui lá buscar uma conta antiga e realmente não aparece. Não fica lá não. Interessante. Aí teria que fazer um trabalho manual mesmo, de ir nome por nome e digitando a nota deles aí. Como o Guilherme mostrou. Você pode usar, né, aquela questão, né, do próprio formulário, corrigindo o próprio formulário, né, usando, né, de forma manual, né, de forma individual, olhando cada uma das respostas, né, e passando, né, para a planilha. A planilha resolve muito o problema, né? Você vai ter o nome das pessoas e vai ter a pontuação. Depois é só jogar lá no Google Classroom, né? Nota por nota. Então a planilha, nesse caso, ajuda bastante, tá? E aí, né, eu vou passar aqui só mais um exemplozinho. Muita gente não usa. É aqui, ó. Pergunta. Você pode fazer, por exemplo, no meio da aula, né, uma pergunta curta ou de múltipla escolha no próprio Classroom. Né, por exemplo, teste. E aí você coloca aqui a instrução e bota aí, ó, 1, 2, 3, né, e 4. É uma pergunta dentro do Classroom, né, você consegue fazer isso bem rápido, né, por exemplo, para usar no meio de uma aula, né, numa aula síncrona, numa aula online. Quando você clica, né, em pergunta, já vai aparecer para o aluno, olha, a pergunta, né, ele já vai poder responder. Vocês já podem olhar aí na sala de vocês, olha, que vai aparecer essa pergunta para vocês responderem. Aí vocês vão responder. E aí eu vou olhar para vocês, né, cada um dos trabalhos de vocês no meio da aula, né, bem rapidinho, vocês conseguem, né, fazer esse tipo de pergunta, né, no próprio Classroom. Então muita gente ainda não usa, né, mas é bem mais prático para perguntas bem pequenas, né, uma coisa bem rápida. Você pode criar uma pergunta tanto de múltipla escolha como de resposta curta, né? Coloca lá uma pergunta, o aluno vai responder, né, bem rapidinho, né, e aí tem a opção aqui, olha, os alunos podem responder uns aos outros. Você consegue ainda fazer um tipo de compartilhamento ali, né, dentro da aula, né, de vocês. Ele funciona de maneira bem rápida, bem prático, só que é bem mais simples, né, do que você utilizar o Google Classroom, o Google Forms, né, o formulário. Ele vai ter essa pergunta no meio da aula, ele vai responder, né, e aí você vai, né, no meio da aula já vai pegando algumas respostas, já vai colocando, né, discutindo aquela pergunta, e aí dá continuidade à aula. É bem simples. Guilherme. Oi. Essa opção de os alunos responderem aos outros seria semelhante ao fórum? Seria mais ou menos semelhante ao fórum. Mais ou menos semelhante ao fórum.
você consegue ter um compartilhamento ali de ideias, né, naquela pergunta. Só que tem um detalhe aí diferente, porque o aluno só consegue visualizar a resposta do outro quando ele der a resposta dele. Que eu uso esse recurso aí numa disciplina, isso aí. Ele não funciona exatamente como o fórum, não. Que todas as respostas vão ficar visíveis, não. Isso. Né? Só fica visível depois que responder. Aí ele pode ir lá na do colega também e comentar. Evitar cola. Exatamente. Não é igual o fórum, que você coloca lá e já fica para todo mundo, entendeu? É como ele falou. É um pouquinho diferente nesse ponto, entendeu? E aí tem, né, essa questão da pergunta, e só quem quer enviar material, né, você pede só, né, esse item de material, né, e o aluno vai postar o material sem nenhum problema, né. Então são esses tipos de atividades, né. Você pode reutilizar a postagem, né, como por exemplo, reutilizar uma postagem que você já tinha feito em outra turma, né, banco de dados, por exemplo. Tem uma pergunta de banco de dados que também funciona lá em informática básica. Eu posso utilizar, né, uma postagem que eu fiz em uma turma em outra, para você evitar, né, um retrabalho. Você consegue fazer isso. Então, quem tem muita turma aí, por exemplo, história, na turma A, B, C, D, você tem salas diferentes. Você consegue, né, copiar, né, como se fosse uma cópia daquela postagem. Facilita muito o trabalho de vocês. Por exemplo, se eu entrar em informática básica aqui, vai aparecer todas as minhas postagens de informática básica. E se eu, por exemplo, elaboração de textos formatados, funciona também lá para a minha turma de informática aplicada. Na hora que eu clicar aqui e selecionar, eu vou reutilizar aquela mesma postagem na sala, né, que eu estou utilizando agora. Tá certo? Alguém já usou esse recurso? Economiza trabalho. Nossa, mãe, ó. Eu acho muito. Direto. É bem interessante. E eu queria mostrar, para finalizar, um item, né, que muitos desconhecem, que é a parte de avaliação. Onde eu cliquei? Em configurações. Ó, esse botãozinho aqui, né, da engrenagem. Quando eu clico na engrenagem, eu tenho algumas configurações importantes lá embaixo. Vou dar o zoom aqui, ó, que é a parte de avaliação e cálculo de notas. Geralmente ele vem sem nota final. Quando você coloca aqui em total de pontos, a gente vai utilizar aquele total de pontos por atividade. Então, se foram 10 atividades, vai somar um total de 10 atividades, vai ter a pontuação final para o aluno. Se eu colocar uma ponderação por categoria, eu vou ter que adicionar uma categoria de nota. E isso é importante mesmo sem utilizar a média ponderada. Então, do jeito que a gente trabalha no Brasil, o total de pontos é o mais utilizado, né? E você pode mostrar, né, e deve mostrar a nota final para os alunos. Quando eu começo a adicionar categoria de nota, eu começo a colocar aqui a pontuação, né, para cada categoria. Por exemplo, primeiro bimestre. Pontuação vai ser o quê? 10. Né? E aí eu vou começando a dividir, né, aquele meu boletim, né, vou criar para semelhante a um sistema acadêmicozinho dentro do Classroom, né? Terceiro bimestre, coloco ali a pontuação 10. E quarto bimestre, né, coloco ali a pontuação para cada um desses itens aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Quando eu clicar em salvar, né, a partir do momento que eu tenho já esses bimestres cadastrados, eu vou poder, dentro das atividades que eu criar, né, eu vou editar, por exemplo, essa aqui, eu já vou poder colocar dentro de uma categoria, olha só, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, e os alunos eles vão ver, né, no boletim dele a qual bimestre aquela atividade ela pertence. E aí, para você não se perder dentro do bimestre, você pode criar tópicos. Né? O que são isso? São os tópicos mesmo que você está trabalhando. Estou trabalhando com AVA, então essa atividade vai estar dentro de AVA. Quando o aluno for olhar lá a lista de perguntas, né, ele vai ter dentro
da listagem de atividades dele, as perguntas organizadas por tópicos. Tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, né, um novo tópico. O tópico vai ser, sei lá, meu tópico teste. Quando eu adicionar esse tópico teste, todas as atividades que eu colocar aqui dentro desse tópico vão estar relacionadas aqui a este tópico. E para você, lá em notas, você também tem a visualização a cada bimestre. Ó, esse aqui eu já coloquei que é do primeiro bimestre. Então você consegue também se organizar aqui dentro da visualização de notas de cada uma das atividades. Né? Então é uma forma de você se organizar e também deixar o aluno, né, melhor ali organizado dentro ali da média dele ali. Vocês provavelmente muitos não conhecem essa divisão de categoria, então quis mostrar para vocês essa questão aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Questão do Classroom. Ele é bem mais simples do que o Moodle, bem mais simples do que o Schoology, né? Mas ele foi criado com essa finalidade, para realmente ser bem eficaz e estar bem integrado às funções, às funcionalidades do Google, né? O Gmail, né? Tanto que a comunicação com o aluno através do Gmail, a comunicação, né, é bem simples, né? Você clica ali no mandar um e-mail, ele manda o e-mail do Gmail, compartilha o Google Drive, compartilha o YouTube, é bem integrado ao Google, mas ele é mais simples, tem menos recursos do que o Moodle, do que outros ambientes virtuais, né, como Schoology, né, de Moodle, etc. Certo? Guilherme, você pode deixar seu e-mail no chat pra gente? Vou sim, vou deixar sim. Tá show, obrigado. Bem, do Google Classroom era isso, né? Quem tiver mais alguma pergunta, pode perguntar, alguma curiosidade. Guilherme. Pessoal, pode falar. Pode falar, Tatiane, pode falar. Pode falar, Tatiane. Os alunos conseguem visualizar as atividades uns dos outros? Não, visualizar a atividade dos outros, não. Bem, ainda não testei, mas não sei. O pessoal aí que usa aí, consegue, pessoal? Eu acredito que não. Acho que ele tem esse bloqueio. Eu tenho uma dúvida. Só naquela de pergunta, quando você compartilha a pergunta, entendeu? Ah, sim. Eu tenho uma dúvida também quanto a devolver a atividade. Eu tenho que devolver a atividade do aluno? Como é? Sim, isso. O aluno, ele só vai conseguir ver a nota dele quando você devolver a atividade. Você vai ter, por exemplo, quando você colocar aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela, compartilhar a tela errada aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Quando você for, né, lançar, deixa eu buscar uma atividade aqui. Vou buscar essa atividade de teste mesmo que a gente criou. Questionário de exemplo. Aqui, eu lancei, por exemplo, uma nota aqui para Ana Carolina. Lancei 6. Só que aqui, nesse momento aqui, ele vai aparecer, olha, como rascunho. A Ana Carolina ela só vai conseguir ver a nota na hora que eu devolver. Você pode fazer isso, né, de forma, né, integrada com todo mundo junto, você pode devolver um por um. Então, por exemplo, vou lançar 6, e aí quando você terminar de lançar todas as notas, tem esse botão aqui, ó, devolver. Você marca quem já fez e quem ainda você não corrigiu, você pode ir devolvendo individualmente, né? Por exemplo, vou devolver só para Ana Carolina e Caroline. O Cristiano, ele não vai ver a nota dele ainda. Quando eu clicar aqui em devolver, ele vai perguntar, olha, você está devolvendo só para 2 alunos, e o restante você vai fazer depois. Entendeu? Ah, entendi. Depois você pode devolver para os outros alunos. Você pode fazer de forma, né, total, mandar para todo mundo de uma vez, ou ir manualmente, um por um. Ah, ótimo, obrigada. Nada. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, fica à vontade aí. Pode perguntar. Pode perguntar, tá? Pode perguntar, pessoal. Guilherme aí. Guilherme conhece tudo aí sobre o Google Class. Tô longe. Eu quero compartilhar uma coisa. Esse recurso aí das notas, eu não conhecia quando eu comecei as aulas que eu usava essa Google Classroom. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma planilha do Google
com as colunas, dividi as notas e compartilhei lá. Ou seja, um trabalho à toa, que só depois, no fim, que eu fui ver, tinha aqui já tudo organizado para mim. Então, aquelas notas ali ajudam muito. Você pode dividir por bimestre, né? Você consegue melhorar mais ainda a sua divisão. Não, muito bom mesmo. É um recurso ótimo. Recomendo. Guilherme, seu projeto de pesquisa é sobre o Google Classroom? Não, eu estou utilizando o Schoology, né? Por que eu estou utilizando o Schoology? Porque eu preciso de alguns recursos a mais que o Google Classroom não tem. Por exemplo, criação de página web, né? O meu projeto, ele envolve gamificação, utilizando manutenção de computadores. E aí, esse meu projeto, ele precisa de ter algumas simulações, jogos, né, alguns itens que o Google Classroom não permite a criação. Aí eu estou utilizando o Schoology. O Schoology, ele tem mais recursos. Bacana, bacana. Certo? Inclusive, o professor Breno é meu orientador. Então, tá tudo em casa. Guilherme, muito obrigado, muito obrigado. E pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário aí, sugestão, curiosidade? Pode ficar à vontade. Me bateu uma dúvida aqui. Com relação às notas, né? Eu posso vir com uma nota que por exemplo, por participação, e acrescentar ali, sem ser nota de formulário de alguma atividade que eu... Aí nesse caso, o ideal é você criar eu tive que fazer isso já. Eu criei uma atividade, né, uma atividade simples, a primeira opção, atividade comum, e eu coloquei lá, olha, pontos de participação. E eu fui colocando cada um, né, dos itens lá, né, para cada pontuação para cada um dos alunos. Ele não precisou responder nada, não precisou fazer nada, e eu mesmo fui colocando a pontuação, né, do que ele tinha que fazer lá, da própria avaliação mesmo qualitativa de vocês. Ótimo, só criar uma atividade simples, ele não vai precisar responder nada e você coloca a pontuação para ele. Certo? Joia, obrigada. Nada. É isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido aí passar um pouquinho aí do conhecimento. Para terminar, só vou mostrar aqui o que eu fiz, né, do que uma sala real, né, que eu utilizei no último semestre. Isso aqui é a sala de banco de dados, a quantidade de postagem aqui, tem vídeo, né, tem bastante coisa, né. Eu comecei a utilizar em março do ano passado, antes mesmo da pandemia, né. A gente já utilizava os ambientes virtuais para facilitar as correções, então olha só, é bem extenso. E aqui, né, a gente tem as atividades feitas, né, tem bastante atividade, olha, e aí você consegue visualizar melhor quando você divide por tópicos. Tem cada um dos tópicos, é um tópico mesmo que você vai caminhando dentro do conteúdo, né? Você fica bem mais simples do aluno entender o que ele está fazendo, aonde que ele está, né? E você também. E as notas, né, conseguem ser, né, bem visualizadas aqui também, a mesma coisa. Tá certo? Então, fica bem melhor quando você divide por tópicos as atividades e você consegue uma visualização melhor. Tá certo, pessoal? Então essa é um exemplo do que a gente está fazendo aí, utilizando o Google Classroom. Tem mais alguma dúvida, uma curiosidade? Espero que eu tenha atendido aí a disciplina aí do professor Breno. E agradecer, né, o convite aí do professor Breno para estar junto com vocês aqui. Guilherme, muito obrigado aí, a sua apresentação foi ótima. Obrigado. Muito obrigado aí pela apresentação aí, a gente deu os recursos muito interessantes aí, os recursos assim que, vamos dizer assim, que são além do básico, né, que são recursos assim, importantes, interessantes, né, que a gente pode configurar para ajustar quem precisar, e então eu te agradeço aí, foi muito bom aí sua participação, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado mesmo, tá?
Nada que isso, Breno. Estou à disposição. Pessoal, Vamos boa fazer sorte um aí. print. Vamos fazer um print, pessoal, antes para registrar o momento. Todo mundo pode ligar a Beleza. câmera. Pô, vamos lá. Câmera, todo mundo. Momento print aí. Centraliza aí, Breno. Você que você está cortando. Aí. Atenção. Tatiana, pode ligar, não? Lidiane. Lidiane tá aparecendo, não. Aí, 1, 2, 3 e... Atenção, 2, 3 e... Show! Beleza. Valeu. Obrigado aí, pessoal. Bons estudos aí para vocês. Vocês vão gostar do curso. Abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado, um abraço. Nada. Bom dia para vocês. Pessoal. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Oi, estamos. Estamos sim, Breno. Sim. Então, pessoal, a gente viu aí com o Guilherme que tem muitos recursos também, né, no Google Classroom. Foi muito interessante a apresentação dele, que ele abordou, né, recursos do ambiente, assim, além do trivial, né, além do básico, do que seria, vamos colocar um link para um vídeo, vamos colocar um material textual, né, então foi muito interessante. Vocês viram aí algumas, não dá tempo de mostrar tudo, mas algumas características aí de possibilidades, algumas possibilidades aí do Google Classroom, e cada, né, como eu falei desde a primeira aula, assim, cada ferramenta tecnológica, no caso, cada ambiente virtual de aprendizagem, possui, né, os seus recursos próprios, suas ferramentas próprias, suas características. Então, assim, é mesmo a decisão, no caso, né, ou do professor, ou daquele curso, ou da escola, a adoção de um determinado ambiente virtual de aprendizagem de acordo com os objetivos pedagógicos que se pretende alcançar, né? Então, né, porque cada ambiente virtual tem as suas especificidades, né? O Moodle tem as suas características, o Google Classroom tem suas características. Na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre, até que o Guilherme citou hoje, o ambiente virtual de aprendizagem chamado Schoology. Então, assim, e não dá tempo de falar sobre todos, esses são só 3, né? Existem dezenas aí, né, de opções, né, que podem ser escolhidos como ambiente virtual de aprendizagem. A gente vai falar só sobre esses 3. Mas, assim, sempre é importante lembrar que, né, quem vai decidir por qual usar, né, vai ser ou o próprio professor, ou, né, o curso no qual ele atua, ou a escola, né, onde ele está atuando, para poder, de acordo, né, com os objetivos que se deseja alcançar. Tá bom? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Pode falar. De imediato, o senhor falou que nós vamos falar sobre o Google Classroom, o Schoology, qual seria o outro? Então, na aula passada a gente viu o Moodle, né? Sim. Hoje o Google Classroom. Tá. Então tá. O Google Classroom, e na próxima aula o Schoology. E na quinta-feira seguinte é a apresentação do trabalho de vocês. Tá joia. Tá bom? Mas são só 3, né? Mas existem várias opções aí, né? Cada um com as suas características, né? E aí a gente está conhecendo um pouquinho um pouquinho de cada um para ver assim, qual seria a opção, né? Qual dessas ferramentas tecnológicas seria possível de se usar, né? Aí tem cada um poderá decidir de qual ferramenta trabalhar. Tá bom? Ok? Tranquilo aí, gente? Tá bom? Tatiana, eu te perguntei, tá melhor? Você já tá em casa? Graças a Deus, estou em casa. Que bom. Que bom. Muito bom. Deixa eu só Muito falar uma coisinha, Breno. Bom, pode falar. A Tati é minha conterrânea, moramos aqui em Bom Jesus. Estou muito feliz que ela tá melhor. E a gente que bom. A gente vai poder trabalhar muito junto aí nesse mestrado. Isso, maravilha. Gostei de te ver, Lu. Muito feliz por você também. Muito bom, que legal. Vai ser ótimo.
Só mais uma coisinha que surgiu lá no grupo. Estevam, pode falar, Estevam. É uma dúvida simples, porque semana que vem, na parte da tarde, vai ser aula magna, né? Isso. Mas de manhã não interfere na nossa aula, vai estar normal. De manhã é normal. Eu vou confirmar com o André, nosso coordenador, mas a princípio tudo normal, tá? Parte de manhã é normal, tá bom? Ok. Show. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos finalizar por hoje? Obrigado, gente. Então, um abraço aí a todos e todas. Bom dia. Até a próxima semana. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até mais tarde. Bom dia. Tchau, tchau. Até a tarde. Tchau.